Nós temos a alegria de podermos receber nessa noite, em primeiro lugar, um amigo. Daniel Antônio, pastor Daniel Antônio é um amigo, irmão em Cristo, faz parte da equipe pastoral da Igreja Central de Campinas, ali na Comunidade da Esperança. Eu tenho tido o privilégio de estar com ele em alguns momentos muito especiais. Fizemos uma viagem aos Estados Unidos para um congresso, ali nós estreitamos a nossa amizade, apesar de ele ter idade para ser meu filho, mas tudo bem. Mas é uma alegria poder recebê-lo. Convido a chegar à frente, que Deus possa usá-lo e que possamos aprender nessa noite aquilo que Deus tem guardado para nós. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu perguntei ao pastor Humberto quanto tempo eu tenho. Ele falou, amigo, não tem tempo. É um perigo quando fala isso para um pastor. E eu fico tremendamente lisonjeado nessa noite de poder estar aqui com vocês. Confesso que esse convite muito me honrou, pastor. E eu agradeço de todo o coração pelo privilégio de poder estar aqui com vocês, ministrando nessa noite, falando de um tema tão maravilhoso, tão oportuno, tão abençoador, e que é uma verdade para nós como Igreja do Nazareno. O pastor Humberto falou da nossa amizade, e eu realmente também só tenho motivos de agradecer e louvar a Deus por essa bendita amizade que temos há tantos anos, na verdade, que estreitamos agora. O pastor Humberto, como de muitos pastores aqui da região, ele tem sido um mestre para todos nós. E quando eu estudei no seminário de 97 em diante, o pastor Humberto foi um dos meus professores e sempre sendo um referencial para nós, um referencial de homem de Deus, um referencial de expositor da palavra de Deus. Por isso que para mim assim é um privilégio poder estar nesse púlpito, onde ele é o mestre, onde ele é aquele que ensina. Para mim é motivo de grande alegria. A gente esteve em Chicago há alguns anos atrás, foi um tempo precioso. E de lá para cá, o pastor Humberto só melhorou, afinou, está fininho. Que bênção, graças a Deus. Eu fiz ele andar demais em Chicago, gente, vocês não fazem ideia. Eu fiz ele andar tanto que ele falou, na próxima você vai ver só, eu vou estar enxuto, vou estar certinho para poder andar bem. Mas foi um tempo muito precioso e essa amizade que Deus nos deu, graças a Deus. Muito bem, eu tenho a missão de nessa noite abrir esse seminário de santidade, e como eu falei, para mim é motivo de grande alegria, de extrema alegria mesmo, falar de algo tão especial, de tão maravilhoso, que está enraizado dentro de nós, nazarenos, que está enraizado dentro da gente, que cresceu nessa igreja, cresceu nessa denominação. Estou na Igreja Nazareno desde os 3 anos de idade, junto com a minha família, e aprendi a santidade desde de pequeno. Eu acho que aprendi sobre santidade antes de aprender a escrever, antes de aprender a falar, eu aprendi sobre santidade. E eu quero, nessa noite, trazer aos irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu vou convidá-los a abrir, por gentileza, na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler primeiramente do verso 1 ao verso 9, mas eu convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta, que nós faremos também a leitura do restante do capítulo. Cumprimento também a todos que nos acompanham por essa transmissão, pela internet. É um privilégio poder chegar em sua casa através dessa transmissão online, que o mesmo Espírito que está atuando aqui já nessa noite possa atuar aí no seu lar, na sua casa nesse momento, em nome de Jesus. Muito bem, diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes,
Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos na fé, quanto à fé, todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Vamos continuar a leitura. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai de amor e de graça, que privilégio, ó Deus, estarmos aqui nessa noite, reunidos, ó Deus, no Teu santo nome, ó Pai. Que bom é poder chegar aqui e encontrar irmãos e irmãs, ó Deus, que estão desejosos de viver uma vida mais santa na Tua presença. Rogamos a Ti, ó Deus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor toque em cada vida, em cada coração, a começar de mim, Senhor. Peço a Deus que eu seja instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor me use segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e que o Teu Espírito, ó Pai, possa ministrar em nosso meio, assim como Ele já tem feito nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, eu quero falar sobre a relevância da santidade nos dias atuais, a sua importância, a relevância que ela tem no momento que nós estamos vivendo, para os dias que nós estamos vivendo, dias que foram profetizados, dias que já foram declarados e elucidados na palavra de Deus. Falar sobre santidade é algo maravilhoso. Nossa doutrina, ela é alicerçada nessa verdade que as Escrituras traz para nós. Porém, falar de santidade normalmente também nos traz uma ideia de limitações e proibições que por vezes tornam menos atraente e falta um entendimento real do que é essa santidade. Também é verdade falar que santidade nos remete a conceitos e definições, mas é impossível se viver a santidade intencionalmente, sem saber o que de fato ela é. Meu desejo aqui nessa noite não é trazer novos conceitos, não é também trazer fundamentação complexa a respeito de santidade para os irmãos, mas falar dela, falar a respeito daquilo que Deus deseja e espera de nós como seus filhos, como sua criação, e como essa santidade é colocada em prática na nossa vida nesses dias atuais, nesse momento que nós estamos vivendo. Então é muito além de um conceito que a gente possa vir a trazer, mas e sim uma prática que precisamos evidenciar a cada dia. E para a gente poder discorrer sobre esse tema, sobre esse assunto, a gente precisa fazer uma pergunta: por que a santidade ela é importante nos dias de hoje? Por que a santidade é tão relevante nos dias de hoje? Será que ela perdeu o seu valor, ou será que ela perdeu a sua característica? Será que ela perdeu algum dos seus preceitos e dos seus conceitos? Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar um pouquinho para trás, a gente precisa olhar um pouquinho para a história, a gente precisa compreender o contexto que nós estamos vivendo, e nós precisamos observar que os dias que nós estamos vivendo são dias muito complexos, extremamente complexos.
em que a tecnologia e a ciência têm dominado tantas coisas, tudo tem sido exposto, não há nada mais oculto para ninguém, tudo é colocado para fora, tudo é evidenciado na mídia, as redes sociais estão aí, trazendo tudo que há no coração de muita gente. Muita coisa que estava guardada, oculta, escondida, hoje é revelada através das redes sociais. Desejos que ficavam ocultos, opiniões que ficavam ocultos, alguns conceitos que estavam dentro das pessoas, mas que se sentiam envergonhadas de expor, agora através das redes sociais encontraram coragem para colocar para fora. E vivemos momentos de tensão, vivemos momentos onde a igreja tem sido colocada à prova, onde a santidade tem sido colocado à prova, aonde a santidade tem deixado de ser uma exigência, aonde a santidade tem deixado de ser uma prática extremamente importante, uma vida, na verdade, extremamente importante, para dar lugar àquilo que tem sido colocado dentro das nossas casas e que temos aceitado, infelizmente. Olhar para esses dias é entender que aquela filosofia hedonista que nasceu na Grécia Antiga, com Aristóteles, com Platão, com Sócrates, tem ganhado a cada dia mais força. E o que eles diziam, o que diz o hedonismo? É que o prazer, ele é algo absoluto, o prazer, ele é acima de todas as coisas, e que nós devemos viver em busca desse prazer, em busca dessa satisfação, e isso a qualquer preço, isso a qualquer custo. E quando olhamos para essa perspectiva, quando olhamos para essa filosofia hedonista, nós vemos que o que a sociedade está vivendo hoje é exatamente isso. As pessoas estão buscando o seu prazer, as pessoas estão buscando a sua vontade, as pessoas estão buscando o seu desejo e aflorar esse desejo e expor esse desejo para todo mundo, e eles querem que o seu desejo seja respeitado de uma maneira imposta, independente daquilo que você e eu pensamos, porque o que importa é aquilo que vai lhe dar prazer. Esse é o tempo que nós vivemos. É o tempo que as pessoas têm a oportunidade de, através da internet, acessar qualquer coisa. Que, através de um aplicativo, comprar qualquer coisa. Que, através da tecnologia, ela pode fazer qualquer coisa e sem estar na presença de todo mundo. Com isso, as pessoas foram empoderadas para fazerem o que quiserem. E santidade não é fazer o que nós queremos. Santidade envolve em fazer aquilo que Deus deseja. Santidade é fazer aquilo que é estabelecido por Deus, foi estabelecido pelo Senhor desde a nossa criação. O propósito para o qual nós fomos criados é santidade. É para que através da santidade sejamos a imagem e semelhança de Deus. É para que através da santidade nós possamos cumprir aquilo que Efésios nos fala, que nós somos criados para o louvor da sua glória. E só podemos expressar esse louvor, só podemos revelar a sua glória se vivemos em santidade, igualmente como santo Deus é. Se não expressarmos essa vida de santidade, não cumprimos o propósito. Se não expressarmos uma vida de santidade, Deus não é revelado através da nossa vida. E ficamos de fora do projeto que de fato Deus fez para cada um de nós. Então, falar sobre santidade é algo extremamente relevante para esse tempo, para esse momento. E o texto que o Timóteo nos traz, que Paulo nos traz aqui em Timóteo, 2 Timóteo, nos fala a respeito de tudo isso que está acontecendo nesses dias. Veja a leitura que nós fizemos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É difícil a gente ouvir isso, a gente quer sempre uma palavra que vai nos falar que as coisas vão ficar boas, é ou não é? Mas não é o que a palavra nos diz. Virão tempos difíceis. E ele fala o seguinte: pois os homens, e preste atenção se não é isso que está acontecendo hoje em dia, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos,
arrogantes. Quando a gente olha aquilo que tem sido exposto aí afora, aqueles influenciadores que a gente tanto vê pela internet, nós vemos tantas pessoas que detêm a verdade, se acham dominadores da verdade, que se encaixam aqui dentro daquilo que Paulo está falando a Timóteo. Desobedientes aos pais, blasfemadores, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Veja que Paulo estava falando aqui a Timóteo, há quase 2000 anos, há cerca de 2000 anos atrás, a respeito de algo que ele estava alertando que ele iria viver nos tempos dele, mas que não serve somente para os tempos dele, serve para nós hoje. Quando olhamos para essa fotografia futura que Paulo traz aqui para Timóteo, nós podemos encaixar exatamente como um quadro de hoje, para os tempos de hoje. E o problema, como eu falei, é que isso tem entrado dentro da igreja. A igreja que deveria ser coluna e baluarte da verdade. Defensora. Baluarte é um forte de defesa. Eu tive o privilégio, creio que o pastor também foi a Cabo Verde. Na ilha de Santiago tem um forte, que é exatamente um baluarte, como uma construção de baluarte deve ser. Em uma esquina litorânea, aonde dali ele pode defender os ataques dos adversários, dos inimigos. A igreja tem que ser esse baluarte que defende a verdade, a coluna que sustenta a verdade. E, infelizmente, ela tem permitido que algumas coisas entrem. E quando eu falo igreja, não estou falando de denominação, não estou falando de local, estou falando do povo como igreja. Nós como igreja do Senhor. Muitos têm permitido isso acontecer. E interessante que nos últimos dias, agora na última semana, na verdade, nós celebramos mais um ano da Reforma Protestante, onde Lutero ele pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E ele fez isso porque ele estava inconformado com a situação que a igreja se encontrava naquele momento. Estava inconformado com aquilo que a sociedade estava vivendo naquele momento. E essas teses que Lutero levantou e trouxe, ele as fez em cima de 5 pilares extremamente importantes para a igreja, que nos trouxe toda essa reforma protestante, e a igreja evangélica como nós conhecemos hoje, falando que é somente pela fé, somente pela graça, somente as Escrituras, somente Cristo e somente a Deus glória. Em cima desses 5 pilares, ele constrói as suas 95 teses para trazer uma revolução dentro da igreja, e não somente dentro da igreja, mas no mundo todo. Lutero faz isso por perceber o desvio que estava tendo da verdade, de uma igreja que estava tomando a forma de mundo e querendo o poder do mundo, negando o poder de Deus. Exatamente como nós estamos vendo aqui nesse momento, que Paulo está falando aqui a Timóteo. Fala, eles têm aparência de piedade, têm aparência de religiosidade, têm aparência de santidade, mas nega o poder disso. Nega o poder que transforma. Nega o poder que faz a diferença. Nega o poder, inclusive, que lhes dá a oportunidade de viver em santidade. Onde falam de uma santidade, onde falam de uma piedade, onde falam de uma religião, mas a sua prática é diferente daquilo que é o seu discurso. Lutero se levanta naquele momento para fazer o seu papel, para cumprir o seu papel, mediante ao estudo, ao examinar as Escrituras e se deparar com aquilo que a Escritura fala, principalmente ali no livro de Romanos e de Gálatas, aonde ele lê e dá um despertar nele, que fala o justo viverá pela fé, e então ele começa a estudar a respeito dessa fé, e ele vê que essa fé é uma fé prática, é uma fé do dia a dia, é uma fé genuína, é uma fé de conduta, ele fala, está errado isso aí.
E esse é o despertar que nós precisamos ter hoje, que a igreja precisa ter hoje. É um despertar de olhar para a palavra, olhar para a situação do mundo e não se conformar com o mundo, como diz Romanos capítulo 12. Não tomar a forma, não tomar a mesma aparência, mas olhar e entender, isso aí não é o que Deus espera de mim, não é para esse propósito que Deus nos criou, não é para viver essa vida que Deus me formou. E ver o quão distante muitos estão do propósito original de Deus, que é a santidade, para que através da santidade tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, verdadeiro, genuíno. O maior propósito da santidade é nos dar a oportunidade de ter uma profunda intimidade com Deus. Porque Deus não se mistura com o pecado. E quando Ele cria o homem, então Ele cria para poder se relacionar com o homem, fazendo dele a sua imagem e a sua semelhança, para que o homem revele a santidade de Deus, o caráter, a semelhança de Cristo Jesus. Então, falar sobre santidade nesses dias é extremamente relevante, é extremamente importante. E entender os alicerces, entender essa santidade como um alicerce para a nossa fé, é extremamente relevante e importante para que a gente viva o propósito de Deus, cumpra o propósito de Deus, se relacione diretamente e intimamente com Deus. Então nós precisamos enxergar a santidade como algo além de conceitos, de limitações ou de proibições, e sim como a nossa essência que foi perdida devido ao pecado. É a minha essência ser santo. Deus me criou para ser santo. É a minha essência. Eu não posso querer viver nada diferente disso. Eu quero viver a essência para a qual Deus me criou. É a santidade. Viver em santidade. Como essência, a gente precisa então entender que ela é fundamental para a nossa vida e para o cumprimento do nosso propósito, conforme o desejo de Deus ao nos criar. E quando eu olho quando eu tenho essa ótica, essa visão, eu entendo que a minha natureza, ela é uma natureza de santidade, que foi corrompida sim pelo pecado. E eu vejo também a santidade não somente como algo que vem através da natureza que Deus me criou e me formou originalmente. Mas eu também olho para a santidade e vejo como uma herança da parte de Deus. Porque Deus nos fez seus filhos através de Cristo Jesus. E quando Ele nos torna seus filhos, Ele também nos dá a honra de sermos herdeiros. E não somente de sermos herdeiros, mas de sermos chamados pelo seu nome. O que é isso? É atribuir a nós as características que Ele tem. E qual é a maior característica da parte de Deus? A sua natureza. É que Ele é um Deus santo. Ele é santo. Então, se eu tenho essa natureza, eu não posso ser de outra maneira senão santo. Se eu tenho a herança da parte de Deus e sou chamado filho de Deus, eu não posso andar de outra maneira a não ser através de santidade. Eu tenho que ser visto como santo, porque o meu Deus é santo, o meu Pai é santo, e ao olharem para mim, vão ver a figura do meu Pai em mim e não a mim mesmo. Um Deus santo. Então a santidade, eu olho, observo e enxergo que a santidade é um direito tanto de origem pela criação, como também é outorgado em herança por Deus para nós, como seus filhos. Isso mediante, obviamente, o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, para que, através do seu poder em nós, através da sua santidade em nós, Ele nos dá poder para sermos santos também. Santidade, então, é essa essência de Deus em nós, para que Ele seja revelado através de nós em imagem e semelhança. E se é a essência, então é o modo natural de andarmos e vivermos em Deus. E qual é esse modo natural, então? E aí a gente vai para o texto de Gálatas, capítulo 5, 22, muito conhecido, certamente vocês aqui o conhecem também, Gálatas 5, 22, que vai nos falar a respeito do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Diz lá:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E olha o que diz aqui: contra essas coisas não há lei. Ou seja, a santidade vivida e o fruto do Espírito evidenciado na nossa vida, que revela a santidade que há em nós, que evidencia a santidade que há em nós, nos mostra que não há limitação, que não há limites. Por isso que eu falei que tem que enxergar a santidade como algo além de limitações ou de barreiras ou de proibições. Não existe proibição para ser alegre, não existe proibição para amar, não existe proibição para ter domínio próprio, não existe proibição para ser longânimo, não existe proibição para nenhuma dessas características do fruto do Espírito. Então não é uma questão de legalismo, não é uma questão de proibições, não é uma questão de limitações. O texto continua dizendo para nós: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, que na verdade era isso que nos escravizava, era isso que nos colocava limitação, era isso que nos colocava barreiras. E ele diz ainda: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Muito bem, então esse é o modo natural de nós andarmos. Esse é o modo natural de nós vivemos. A nossa vida tem que evidenciar essas características. Foi para esse projeto que nós fomos criados, para viver essas características do fruto do Espírito, para vivermos uma vida sem pecado, mediante uma vida através dessas atitudes de bondade, de amor, de alegria, de domínio próprio, de mansidão, de fidelidade. Então, quando olhamos para a santidade, nós olhamos para ela como um benefício, algo maravilhoso, que Deus nos concede, algo espetacular e especial, que se eu não estou vivendo isso, significa que eu não estou vivendo a plenitude daquilo que Deus pode me oferecer. Para viver o melhor nessa terra, e muita gente quer viver o melhor nessa terra, você só vai conseguir viver se você viver em santidade. Porque é através dela que nós alcançamos todas as outras coisas. É através dela que nós somos abençoados, direcionados por Deus. Porque quando você olha para Deuteronômio, capítulo 5, capítulo 6, fala das bênçãos decorrentes da obediência. Portanto, eu preciso obedecer, e santidade implica em obediência, eu preciso obedecer para ser abençoado naquilo que Deus prometeu ali. Então, se eu quero viver de fato o melhor da terra, se eu quero viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim, eu tenho que buscar viver uma vida de santidade, e isso em alegria, de coração, de maneira genuína, de maneira verdadeira, intensa, por entender que foi para este propósito que eu e você fomos criados. Então, o alerta de Paulo a Timóteo cai como uma luva nos dias atuais, porque se você pega, e volta comigo por gentileza na carta a Timóteo, se você pega o texto que nós lemos, é exatamente o oposto daquilo que lemos em Gálatas capítulo 5, 22. Os dias que nós vivemos e aquilo que ele nos traz é exatamente aquilo que Paulo orienta Timóteo para fugir. E não para sermos semelhantes. Nós precisamos fugir disso, distanciarmos realmente disso. Paulo fala para Timóteo: olha, foge também destes, no verso de número 5, no final do verso número 5, capítulo 3 de 2 Timóteo. Então o alerta dele cai como uma luva para nós, exatamente porque a gente precisa também se afastar dessas coisas, se afastar dessa característica, desses homens perversos, e os dias atuais são desses homens. Os dias atuais é dessa gente, infelizmente. E desses que já se corromperam, que perderam completamente a essência da santidade e da visão da santidade,
E como eu já falei antes, em que a igreja também tem sido afetada. Tenho visto hoje cada vez mais as pessoas buscando uma aceitação social, mas o que Deus nos pede não é uma aceitação social, é um distanciamento daquilo que o mundo faz e caminha. O que Deus nos pede é uma vida separada, e santidade significa isso. É você viver de maneira separada. Portanto, não há como nós vivemos em santidade e sermos semelhantes àquilo que está exposto aí fora. A gente precisa ser diferente. A gente precisa ser visto de maneira diferente. Ao nos olharem de maneira diferente, vão enxergar que há santidade na nossa vida, que somos, de fato, santos. E é interessante que Paulo, inclusive, ele orienta tanto a Timóteo quanto a Tito, para que eles se tornem um padrão de vida, se tornem um referencial para os fiéis, na conduta, na sua vida, na sua fé, para que olhem para eles e vejam o Deus que habita neles. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Ele fala, sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Olha que coisa espetacular, gente. Em um mundo onde as pessoas estão buscando seguidores, em um mundo onde as pessoas estão buscando gente que possam ver o que eles fazem, aquilo que eles postam, aquilo que eles dizem, aquilo que eles conversam, aquilo que eles escrevem, Paulo olhava lá de trás, isso já, e falava, olha para mim, sede meus imitadores, porque quando vocês olharem para mim, vocês não vão me enxergar, mas vocês vão enxergar aquele que opera em mim. Aquele que habita em mim, aquele que vive em mim. Que privilégio, irmãos. Que privilégio é poder ser espelho de Cristo. Refletir a imagem de Cristo. Que privilégio é poder ser chamado à imagem e à semelhança de Deus. E nós não podemos perder a alegria disso. Nós não podemos perder essa essência. Por isso a santidade é tão relevante nos dias de hoje. Para que Deus continue sendo revelado e que esse privilégio seja exercido por cada um de nós, mostrando a grandeza desse Deus maravilhoso, que nos ama, que foi capaz de entregar seu Filho para morrer por nós, que foi capaz de deixar o Consolador, o seu próprio Espírito, para habitar em nós e fazer de nós o seu santuário, morada do Deus Altíssimo. Que coisa maravilhosa! Por isso falar de santidade é tão importante. Por isso temos esse tempo discutindo a respeito de santidade é tão importante. Aprender sobre santidade, mas não somente isso, viver em santidade principalmente. Colocá-la em prática principalmente. O chamado para a igreja de Cristo hoje é o mesmo que Paulo faz ali a Timóteo e a Tito, para que eles se tornem padrão, para que eles se tornem referenciais. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar em nós uma referência, olharem para você e verem a alegria de Cristo na sua vida, olharem para você e verem as características de Deus na sua vida, que através da santidade você é pleno em tudo, feliz e realizado em tudo, que aprendeu o contentamento que Paulo vem falar também em Filipenses, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e felicidade não é uma utopia, mas é uma verdade para aquele que está em Deus e vive em santidade. Tudo isso é alcançado quando você anda dentro dessa essência para a qual Deus te criou, desse projeto, desse plano, aonde nós temos uma profecia ou um diagnóstico de que o homem vai de mal a pior, nós, como a igreja de Cristo, mostramos que nós só avançamos e não retrocedemos. Nós vamos para frente na direção da santidade para viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós quando chegarmos lá no céu. É um privilégio. É uma imensa alegria. O chamado à santidade não é algo novo para o povo de Deus. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já chamava o seu povo a ser santo como Ele é santo.
Só você olhar depois em Levítico, capítulo 11, verso 44. Seja na travessia do deserto ou no exílio da Babilônia, sempre que Israel se afastava do Senhor, ele enviava um profeta, um sacerdote ou um juiz para lembrar: sede santos, como o vosso Deus é santo, como Levítico 19, verso 2. E em tantos outros momentos em que a santidade é revelada e colocada na palavra. No Novo Testamento, logo após as bem-aventuranças, ali no Sermão do Monte, Jesus renova esse chamado falando: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, verso 48. E também Pedro, na sua carta, ele fala: a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Ok, conceituada aqui a questão da santidade, entendida essa questão da santidade, compreendida que ela é a nossa essência, e não somente a nossa essência, mas o plano perfeito de Deus para nós. O plano perfeito de Deus para nós. A gente pode, então, ir à sua aplicação para esses dias atuais, para esses momentos. Por que essa santidade, então, ela é tão relevante nos dias atuais e como viver? Porque ela é relevante por tudo que nós falamos, para que Deus seja revelado através de nós, para que cumpramos o nosso propósito da nossa criação, para que sejamos referenciais, para que tenhamos comunhão com Ele, para que respondamos em obediência à Sua vontade e para que alcancemos a plenitude de Deus em nós, através de uma grande intimidade com Ele. É por isso que Ele é tão relevante. Você não foi criado para outro propósito, a não ser para o louvor da sua glória. Você não foi criado, e eu também não fui criado, para fazer a minha vontade ou a sua vontade. Nós somos criados única e exclusivamente para a vontade do Pai. Jesus nos deixa o modelo, o exemplo, o referencial disso, quando Ele vai para a sua oração, antes de ser crucificado. Ele chega lá na sua angústia. Ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Jesus tinha claro que ele não veio para fazer a sua própria vontade, ainda que o caminho da vontade de Deus lhe trouxesse algum tipo de dor, ou sofrimento, ou dificuldade, ou até mesmo angústia, não por causa de Deus, mas por causa do mundo, por causa do pecado, por causa das perseguições, por conta das consequências do mundo. Ele sabia disso, mas ele falou: mesmo passando por tudo isso, eu ainda quero fazer a tua vontade, porque esse é o plano perfeito. Esse é o plano original. E não é diferente para nós, nós precisamos entender e compreender isso. Que ainda que venham perseguições, lutas, dificuldades e problemas, por sermos diferentes, por sermos santos, ainda assim, esta é a vontade de Deus para nós. Esta é a vontade de Deus. Por isso nós precisamos permanecer como coluna e baluarte da verdade em Deus, em Cristo Jesus. Essa verdade que é Cristo Jesus, que como homem veio, e sendo perfeito, sendo santo, se tornando um referencial e modelo para mim e para você, se tornando modelo e referencial para a humanidade, aonde nós não podemos compararmos a nossa conduta uns com os outros, mas toda a nossa conduta e a nossa vida, a nossa prática de fé deve ser comparada em Jesus Cristo. É no Senhor Jesus, Ele é o referencial, Ele é o modelo. Tanto é que Paulo aponta para Ele, fala: você pode me imitar, mas ao me imitar você vai estar imitando Ele. Então nós precisamos defender sim aquilo que Jesus sempre priorizou, como moral, como princípio, como valores, como conduta de fé e prática
que Ele sempre teve entre nós, amando a todos, amando todo pecador, mas condenando o pecado, se afastando do pecado, se afastando daquilo que não presta, não serve, não se tornando semelhante ao mundo, não se tornando semelhante às pessoas com quem ele tinha contato, mas com todo mundo que ele tinha contato, ele era a diferença, ele fazia a diferença, a santidade dele fazia com que as pessoas percebessem quem Deus é. Quem Deus é. É isso que nós precisamos. Quando Jesus chegava perto de uma prostituta, ele não repelia a prostituta. Se Jesus chegasse perto de um homossexual, ele não ia repelir um homossexual. Se Jesus chegasse perto de qualquer outro pecador, de um ladrão, de um corrupto, Jesus não os repelia. Jesus simplesmente os amava, condenava a prática, mas havia um constrangimento da parte das pessoas, porque olhavam para Jesus e viam nele santidade. Deus era revelado através dele, e toda vez que Deus é revelado através da nossa vida, nós mudamos o comportamento à nossa volta. Posso falar de uma experiência muito interessante. Eu gosto de futebol, bastante. Torço para o melhor time do Brasil, o pastor Humberto sabe disso. São Paulo, óbvio. E, por gostar de futebol, sempre joguei futebol, gosto mesmo. Hoje em dia, já nem tanto mais, não consigo jogar tanto, muito machucado, muito perseguido, né, gente? O pessoal vem, bate na gente no campo, craque é assim mesmo. Mas jogava futebol e era sócio de um clube em Campinas. E quando eu ia jogar futebol, aos sábados, nesse clube, tinha lá um grupo do pessoal acima de 35 anos, eu não tinha 35 ainda, mas eu participava. Como eu não tenho mais que 35 hoje, como vocês percebem. Mas eu estava ali com eles jogando futebol e logo que eu cheguei, terminava o jogo, eles iam para a lanchonete do clube e ali começavam a beber e aquelas conversas, aqueles negócios e tal. E me convidaram muitas vezes para ir e eu não fui. Não fui. A Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. É claro, Salmo 1, na mente, no coração e na prática. Então, aquelas conversas que começamos a ter um pouco mais de relacionamento com o pessoal, e eu comecei a perceber algumas mudanças dentro de campo. Começaram a diminuir ali os palavrões, começaram ali a diminuir as brigas. E eu comecei a perceber que havia uma oportunidade de fazer a diferença. Então, certa vez, eu fiquei, depois do jogo, fui com eles à lanchonete, pedi a minha água, pedi a minha Coca-Cola, pedi a minha coxinha, boa demais, bênção, croquete melhor ainda. Então, ficamos ali. E eu percebi que eles começaram a diminuir aquelas conversas que não prestam. Diminuíram os palavrões. E quando alguém soltava já olhava para mim, pastor, me perdoa. Me perdoa. E eu não cheguei lá falando que eu era pastor. Mas foram percebendo uma conduta diferente. Foram percebendo um Deus que habita na minha vida. Que habita em mim. Do Espírito Santo que trabalha em mim. Eles não olharam para o Daniel. Eu não sou digno de nada, nenhum de nós é. Mas enxergaram Deus na minha vida. E passaram a respeitar não o Daniel, mas o Deus de Daniel. O Deus que habita em Daniel. E comecei a perceber a diferença. Muitos, depois desse tempo, aí me chamavam para conversar, pedir conselho de casamento, pedir oração, pedir ajuda em alguma situação. Quando passavam com alguma aflição, alguém passando por alguma enfermidade, alguma doença, já começavam a me ligar, a me procurar, pedindo para que orasse, pedindo para que visitasse. Por quê? Passaram a enxergar uma conduta diferente, e você muda o meio aonde você está, por causa de Deus, da influência de Deus em nós e através de nós. É isso que nós precisamos entender e compreender para fazer a diferença hoje, e como Lutero nos levantarmos como um porta-voz de Deus, como aqueles que não somente detêm a verdade, mas que vivem a verdade, porque nós temos a verdade viva e não uma verdade morta por letras.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a nossa verdade não está em letras. Apesar da Bíblia ser chamada de a tua palavra é a verdade, Jesus na sua oração sacerdotal, ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, mas Jesus também é a própria verdade. Então a nossa verdade é viva, a nossa verdade é de atitude, a nossa santidade é expressar essa verdade, é andar nessa verdade. E aí, olhando para esse tempo, entendendo por que ele é tão relevante para os nossos dias, a gente precisa compreender também como que é possível viver essa santidade nos dias atuais. Você já entendeu a importância dela, amém? Estão comigo, amém? Amém. Você já entendeu a importância dela? Então nós vamos ver agora como a gente vive ela nos dias atuais. Quero que você volte mais uma vez os seus olhos para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. Ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Aqui ele faz uma comparação, um paralelo, Janes e Jambres, eles é tido pelos historiadores aqui, como os magos que enfrentaram Moisés quando ele estava diante de Faraó lá no Egito, e eles tentaram iludir transformando também o cajado em serpentes. Ali foi só uma ilusão. O que ele está trazendo aqui, mostrando esses homens vivem nessa mesma ilusão e tentam passar essa mesma ilusão. Mas olhando esse texto que nós acabamos de ler, qual é a primeira coisa que a gente entende para viver essa santidade nos dias atuais? É que nós precisamos fazer uma leitura adequada do contexto que nós estamos vivendo e nos afastarmos do comportamento corrompido. Precisamos fazer uma leitura. O que está acontecendo à nossa volta? O que está acontecendo nos nossos dias? Nós vivemos dias de uma crise imensa no nosso país. Política, ideológica. Uma agressividade gigantesca quanto à fé, quanto a valores, quanto a princípios. Uma agressividade gigantesca quanto à honra e à moral das pessoas. São os tempos que nós vivemos, os dias que nós vivemos. E por que vivemos isso? Obviamente, porque foi profetizado, foi falado que isso iria acontecer. Mas também porque falta de parte da igreja se levantar e se posicionar, não para ficar combatendo as pessoas, mas para ser referência para elas. Nosso papel não é ficar combatendo ninguém. Eu costumo dizer, eu digo lá na igreja, lá na Comunidade da Esperança, onde tenho a oportunidade de estar sempre ministrando, eu falo, olha, nós não devemos ser de esquerda e nem de direita. Nós devemos ser da Bíblia. Nós devemos ser do Senhor Jesus. Cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Qual é o comportamento do cidadão do céu? Qual é a corrente filosófica de um cidadão dos céus? Muito bem. Você quer saber como se comporta o cidadão dos céus? Nós lemos já Gálatas capítulo 5, verso 22. Você pode ler também as bem-aventuranças que vão trazer as características daqueles que são felizes e que têm ali um padrão de um cidadão do céu. É aquilo. Essa é a nossa corrente filosófica.
Aquilo que vem da parte de Deus é uma vida de santidade. É o que Deus exige de nós desde o princípio, desde a criação, para aquilo que nós fomos formados. Não somos de direita nem de esquerda. E tem gente que fala, a Bíblia é de esquerda, a Bíblia é de direita, Jesus era de esquerda, Jesus era de direita. Não, gente, Jesus é o centro de todas as coisas. Tudo se converge nele. É nele. A Bíblia fala, porque dele, por meio dele e para ele, tudo foi criado, tudo foi formado. Então, se você quiser ter um posicionamento em meio a essa sociedade, se posicione em Cristo. Em Cristo. É assim que nós podemos viver em santidade nesses dias, reconhecendo, fazendo uma leitura adequada do contexto, que tenta destruir o quê? Destruir a imagem e a semelhança de Deus em nós, que é a sua santidade. Em busca dos prazeres deste mundo. Segunda coisa que nós aprendemos logo na sequência, verso 10, fala: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha que virtudes que ele repete lá de Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Olha que interessante. Então, qual que é a segunda coisa que a gente pode fazer para viver em santidade nesses dias? A estar sempre perto de um referencial. Você já perde um referencial. Uma pessoa que você olha e vê Cristo. E vê Deus. Uma pessoa que revela essa santidade, que anda nesse propósito. Como eu falei, já citei Paulo aqui dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem é referencial para você? A quem você escuta? Quem que você ouve? Quem que você fala, eu quero andar perto para ficar mais parecido, para andar junto? Eu tenho vários referenciais. Eu olho para esses referenciais, mas todos eles com a mesma característica. Eles podem ter personalidades diferentes, mas todos eles revelam a Cristo Jesus. Alguns nem sabem que eu olho eles como referenciais, mas eu os tenho. Eu falo não porque eu estou aqui, mas o pastor Humberto, durante o período do seminário e depois da convivência, se tornou um referencial de homem de Deus, de aplicação da palavra, de alguém que defende a verdade, de alguém que defende a nossa igreja, a doutrina da nossa igreja. É um referencial. Nós precisamos andar perto de referenciais. Olhar para esses referenciais. Não olhar para seguidores, quantidade de seguidores que alguém tem. E desculpa, irmãos, aqui o meu desabafo nesse momento, me perdoe até, pastor, mas muita gente seguindo, até mesmo pastores na internet hoje, que de Deus não revela nada, que de santidade não revela nada, que te ensinam na mentira, falando que você é o centro de todas as coisas, quando na verdade o centro sempre foi Deus. A Bíblia é explícita falando que tudo foi criado para o louvor da sua glória, gente. Como é que alguém pode falar que o homem é o centro de Deus? De maneira alguma. Esse tipo de aberração, esse tipo de coisa que a gente vê, aplaude e tem milhares, milhões de seguidores e que a gente acha bonitinho e que faz as coisas de uma maneira dramática e tudo mais, que cativa, como o texto fala. E não aqui sendo, óbvio, machista, nada disso. Só pegando um exemplo aqui, porque é um exemplo cultural, das mulherinhas que são confundidas facilmente. Aqui são as pessoas, na verdade, e não é mulher não, tá? É o gênero humano. Aqui são as pessoas de cabeça fraca, que são facilmente iludidas. Por lhes faltar firmeza na sua fé, firmeza espiritual, convicção do propósito de Deus, convicção da essência de Deus e do que Deus tem para mim, do que Deus tem para você, e que são iludidas facilmente por não ter também conhecimento da palavra. Não ter. Então, nós precisamos estar perto de referenciais. Busque um referencial para você. Busque um referencial para a sua vida. Primeiramente, óbvio, o teu pastor.
Ele tem que ser referencial para você. Busque outras pessoas, irmãos na fé, que são maduros na fé. Busque gente que te ajude a ficar mais parecido com Deus. E não fazer de você alguém próspero. Porque não existe prosperidade sem se tornar a semelhança de Cristo. Não existe. Terceira coisa, na continuidade do texto. Tem seguido de perto, no amor, na perseverança, verso 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer viver em santidade? Saiba que você vai ser janela. Você vai ser janela. E moleque arteiro gosta de dar pedrada em janela. Quer viver em santidade? Você vai ser janela. Alvo de pedrada dos outros. Porque viver em santidade, principalmente nos dias atuais, é ser completamente diferente dos padrões do mundo. Os nossos filhos têm que ser diferentes. Eles não têm que ser iguais aos outros. As coisas têm que ser bem claras e bem definidas. E desde pequeno, homem é homem, mulher é mulher. Verdade é verdade, mentira é mentira. Pecado é pecado. E não há seletividade no pecado, meus irmãos. Nós temos um outro problema, como igreja em geral, de ser seletivos nos pecados. Achando que um pecado, ele é mais escandaloso do que outro. Quando, na verdade, qualquer pecado é escandaloso, porque ele te separa da presença de Deus. Isso é um escândalo. Nós não podemos ser seletivos com o pecado. Nós precisamos repugnar o pecado, ter nojo dele, se afastar dele. Não interessa qual for o pecado. Eu tenho que ter ojeriza a ele. Então, o que a gente entende aqui? Que Paulo fala das perseguições, que para poder viver em santidade nesses dias, além de fazer uma leitura adequada do contexto, se afastando do comportamento corrompido, além de você estar perto sempre de um referencial, nós também precisamos compreender que santidade, ao mesmo tempo que nos torna referenciais, também faz de nós um alvo. Você vai ser alvo. Não tem como viver em santidade e não ser criticado por viver em santidade, gente. Não tem como. Mas aqui eu volto às palavras de Pedro. Mais vale agradar a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Esse é o nosso princípio. Perseguição já havia naquela época. Por que achamos que vai ser diferente hoje? Então preciso entender, se eu quero viver o propósito, a plenitude de Deus na minha vida, viver o que é perfeito para mim da parte de Deus, eu vou viver em santidade, e essa santidade implica em sofrer perseguições. E glória a Deus por isso. Porque o próprio Senhor Jesus fala, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa forem injuriados, perseguidos, maltratados. Grande é o vosso galardão, glória a Deus. Eita, coisa boa! Ter um grande galardão. Acumular tesouro no céu, como Jesus nos ensina. É isso. Então, se eu vivo em santidade, eu compreendo que eu vou sofrer perseguição. E eu sou grato a Deus por isso. Irmãos, eu fico olhando para o exemplo dos apóstolos. Que coisa fantástica. Quando você olha para o próprio apóstolo Paulo, as perseguições, as injúrias, as dificuldades que ele passou, ele fala, eu tenho prazer nisso, porque isso mostra que eu estou vivendo e fazendo a vontade de Deus. Pedro, como é tido pelos historiadores, quando ele estava para ser assassinado, crucificado, ele fala, eu não
tenho a dignidade, a honra de ser crucificado como meu Senhor, como meu Salvador. Eu não mereço tal honra. Me crucifica de cabeça para baixo. Olha a cabeça desses homens por terem vivido perto do Senhor Jesus, por entender que a perseguição lhes era um prêmio. As lutas e dificuldades que o mundo lhes trazia eram um prêmio por buscarem serem parecidos com Cristo. É prêmio para nós nos chamarem de crentes, é prêmio para nós nos chamarem de conservadores, segundo a palavra, é prêmio para nós falar que nós somos diferentes e até mesmo atrasados em relação ao mundo moderno. É um prêmio desde que eu esteja revelando Cristo Jesus na minha conduta e santidade. Quarta coisa, e eu prometo que são só 15. Verso 14 a 17 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o que ele fala da Escritura aqui. A Escritura é como aquela ferramenta de um escultor que vai nas pedras para fazer a sua escultura e vai ali só moldando, só batendo, tirando lasca, tirando pedaço, tirando algumas partes e esculpindo aquela forma. A Escritura tem esse poder na nossa vida de esculpir em nós o caráter de Cristo, de esculpir em nós a natureza de Deus, de nos fazer crescer e evoluir em santidade, para que ao final da obra o artesão possa olhar e falar: está igualzinho a Deus. É semelhança do Senhor. É a sua imagem e a sua semelhança. Então, qual que é a quarta coisa? É permanecer na herança recebida e em constante contato com a palavra de Deus, para que quanto mais a conhecer, mais ela te santifique mediante o Espírito Santo. Paulo fala para Timóteo: olha, você permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você recebeu. E não somente de Paulo, mas recebeu da sua mãe e de sua avó. Permanece nisso, fica firme nisso aí. A herança, o legado, fica firme nos marcos antigos que puseram os seus pais. Fica firme. Nós precisamos permanecer nessa herança que nós recebemos na parte de Deus, que nós recebemos da parte de Cristo Jesus, que nós recebemos dos santos apóstolos, que nós recebemos dos reformadores, que nós recebemos dos missionários que trouxeram a nossa igreja para esse país, de tudo aquilo que nós recebemos como herança de teologia de John Wesley e de todos os outros que nos passaram e nos legaram isso, essa herança de santidade. Precisamos permanecer naquilo que nós recebemos. Não somente permanecer, mas continuar a ser esculpido, moldado pela palavra de Deus. Esse é o conselho de Paulo a Timóteo, para que ele não se corrompa naqueles dias difíceis que viriam. Permanece naquilo que você recebeu e continue em contato com a palavra de Deus. Em contato. Nossa doutrina fala que a santidade, a santificação é um ato instantâneo da parte de Deus. O Espírito Santo vem, trabalha no nosso coração, Ele nos dá o seu enchimento, nos transforma, purifica pela fé o nosso coração. Começamos então a andar nessa santidade, evidenciando o fruto do Espírito, mas a nossa doutrina também fala que ela não somente é um ato instantâneo, mas ela também é progressiva. A cada dia eu vou andando mais em santidade. Sabe o que isso significa? Que você precisa ter o desejo de amanhã ser mais santo do que hoje. De a cada dia você precisa acordar e falar: Senhor, me ajuda a ser mais santo hoje. E como é que isso vai acontecer?
pelo molde da palavra, pelo conhecimento da palavra. A Bíblia mesmo nos fala: o meu povo perece, ele sofre por causa que lhes falta conhecimento. Precisamos conhecer mais a palavra. Essa confusão que a gente vê hoje aí fora é exatamente por falta do conhecimento da palavra. É o mesmo que acontecia nos dias de Lutero, em que a Bíblia não estava à disposição das pessoas, em que a palavra estava na mão de alguns, e ainda em um único idioma que ninguém entendia. E quando ele traduz a Bíblia para o alemão e coloca na mão das pessoas, as pessoas começam a perceber: opa, peraí, aquilo ali está errado, não é assim que deve ser, não é assim que deve fazer, não é assim que a gente deve andar. A conduta de Jesus é outra. Então conheça mais da palavra, para que você saiba qual é a conduta esperada de mim e de você, olhando Cristo como referencial. Quinta e última coisa para você achar que está acabando. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Essa água é para mim também, pastor? Obrigado. Paulo, depois de dar diversos direcionamentos à igreja, combater algumas coisas aqui, a igreja de Corinto, ele traz mais essa afirmação. Ele fala o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, e essa palavra comunhão aqui, ela fala viver ali em conjunto, pode a luz com as trevas, ou que harmonia aqui é no sentido de estar no mesmo lugar, no mesmo campo, entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E aqui toda essa comparação que Paulo está fazendo não é simplesmente para a gente viver sem ter contato, mas é viver sem se misturar. É diferente. Contato a gente tem que ter para fazer a diferença, mas não para se misturar. E aí fala aqui: porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que palavra abençoada, que promessa espetacular da presença de Deus entre nós, da sua habitação entre nós, dele nos chamar de filhos e a gente poder chamar ele de pai, poder declarar que ele é o nosso Deus. E olha o versículo 1 do capítulo 7 que diz: tendo, pois, ó amado, tais promessas, essas promessas da parte de Deus, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse temor abençoado, maravilhoso. Sabe o que é temor? Temor não é medo, é respeito. É respeito. Deus jamais ele incentiva o medo para nós. Pelo contrário, ele fala que ele não nos dá espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Mas Deus, pela sua santidade, pela figura que ele é, pela pessoa que ele é, pela majestade que ele tem, pela grandeza, mas principalmente pelo amor que ele tem, espera de nós respeito. Respeito. Respeito por quem ele é. Ele é o soberano Deus, o Altíssimo Senhor, o Santo, Santo, Santo de Israel, declarado e visto por Isaías em sua visão, cuja glória preenche todas as coisas, preenche o santuário e tudo que está envolto a ele. Esse é o Deus a quem nós servimos.
E olha o que o texto acabou de dizer. Nós somos o santuário de Deus. O que é o santuário? É o lugar da sua habitação. O lugar aonde ele escolheu morar. E o santuário, essa palavra usada aqui no grego, naos, é a ideia de o lugar mais íntimo que havia no templo. Para nós e para os judeus era o quê? O santo dos santos. É o lugar onde estava a arca que representava a presença de Deus em meio ao seu povo. O que ele está falando aqui? Olha, agora não é mais uma construção. O naós de Deus somos nós. O santo dos santos é dentro da gente, é no nosso coração. É em nós que esse Deus escolheu habitar. Então, quinta coisa para a gente viver em santidade nesses dias atuais é ter a consciência de que nós somos o santuário de Deus e que a sua promessa de habitação em nós exige santidade. Exige santidade da nossa parte. Essa promessa é rica, essa promessa é maravilhosa. Vamos parar para pensar um pouquinho. O tamanho de Deus, a grandeza de Deus, a magnificência de Deus, toda a sua glória, a sua majestade. Esse Deus é tão poderoso, esse Deus é tão inigualável, esse Deus é tão especial, incomparável, que é capaz de, mesmo diante de tudo isso, colocar toda essa grandeza dele dentro de nós. Que extraordinário. Então eu não posso tratar isso de qualquer maneira. A minha resposta a esse Deus que é capaz de habitar em mim de uma maneira tão misericordiosa, de uma maneira tão graciosa, de uma maneira tão amorosa, é estar em santidade, com a sua habitação limpa, purificada, para que Ele tenha prazer de habitar em mim. Prazer de habitar em mim. Então a santidade para ser vivida nos dias de hoje. A gente precisa fazer uma leitura adequada do contexto, nos afastando do comportamento corrompido. Estar sempre perto de um referencial. Compreendendo que santidade, ao mesmo tempo que nos torna referenciais, faz de nós um alvo. Permanecer na herança recebida e em constante contato com a palavra de Deus, para que quanto mais a conhecer, mais ela nos santifique mediante o Espírito. E tendo a consciência de que somos o santuário do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e que a promessa da sua habitação em nós exige de nós santidade. Você quer ser morada desse Deus maravilhoso? Você quer ser morada desse Deus Altíssimo? A casa precisa estar em ordem. Andar em santidade, viver em santidade. Quero convidar você a ficar de pé, por gentileza. Temos tempo para uma oração, pastor? Quero orar contigo. Ao compreender tudo isso nessa noite, ao entender a relevância da santidade para os dias atuais, como referenciais, como modelos para uma geração corrompida, a entender que ela sempre foi importante, quanto mais hoje. Ao olhar como eu posso viver isso, talvez você tenha se deparado com a pergunta que todos aqueles também fazem. Mas eu, por mim mesmo, eu não consigo. E de fato nós não conseguimos. Nós não podemos por nós mesmos. É aí que entra o maior dos mistérios. Que mesmo não merecendo,
O mesmo Deus que revela o seu amor por nós, entregando o seu único filho a morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo nós não merecemos, para nos dar salvação, é o mesmo Deus que da mesma maneira graciosa concede o seu Espírito Santo a nós, para que a gente possa ser santificado e viver no poder do Espírito, para ter uma vida santa e revelarmos a grandeza e a sua glória. Se o Espírito Santo nessa noite está falando ao seu coração, e o seu desejo é viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida, viver a essência da criação de Deus para você, viver o melhor dessa terra, respondendo a essa santa vocação de Deus. Se você quer ser santificado nessa noite, o Espírito Santo lhe faz um convite. E o próprio Senhor Jesus nos afirma: se nós somos capazes de dar bons presentes aos nossos filhos, mesmo sendo maus, quanto mais o nosso Deus não seria capaz de nos dar o Espírito Santo livremente, se assim a gente pedir. Não existe mágica, não existe formas técnicas, existe um coração sincero, desejoso, que reconhece a necessidade de ser santificado e pedir a Deus e buscar isso, e Deus lhe concede essa graça maravilhosa de ser santificado para viver em santidade. Se esse é o seu desejo nessa noite, quero convidar você a orar nesse momento, a buscar o Senhor. Quero deixá-lo à vontade para se ajoelhar aí no seu lugar, ou para se assentar, ou mesmo de pé. Não é a posição que vai fazer a diferença, mas sim a genuína intenção do teu coração, a sua sinceridade, o seu pedido na sua busca nessa noite. Diga: Espírito Santo de Deus, me encha com a tua presença, santifica o meu coração, santifica a minha mente, me dá o teu poder para viver puro, para viver piedosamente, para revelar a grandeza de quem tu és, para cumprir o teu propósito para a minha vida, para que eu encontre sentido na minha existência, de revelar a tua grandeza, do louvor da tua glória. Peça a Ele. Ó Santo Espírito de Deus, nós invocamos a Ti nesse momento, porque, ó Deus, reconhecemos que somente o poder do Espírito Santo é capaz de santificar o nosso coração, de santificar a nossa mente. Somente o poder do Espírito Santo é capaz de nos levar a viver ao Teu plano original para a nossa vida, de vivermos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, eu te peço nessa noite, em favor do teu povo, em favor dos teus filhos, daqueles, ó Pai, que se colocam diante da tua presença, que abrem o seu coração e com os seus lábios declaram a necessidade de serem santificados por ti. Tanto esses que estão aqui nessa noite, como aqueles que nos assistem nesse momento em casa. Espírito Santo de Deus, os visita com o teu poder nessa hora, assim como o Senhor visitou aquela casa no dia de Pentecostes. Visita a casa espiritual dos teus filhos nesse momento, nessa hora. Encha-os, ó Deus, com o teu poder. Purifica-os do pecado, Senhor. Purifica pela fé os corações. Lhes faça viver na plenitude do teu Espírito, vivendo na liberdade daquilo que o teu fruto traz para a nossa vida. Ó Deus, eu te peço que o teu povo, a tua igreja, se levante com uma geração, com pessoas que querem ser referenciais e modelos, não para terem seguidores, mas para revelarem a Cristo, para revelarem a Deus, para serem a expressão da tua glória, para serem a imagem e a semelhança de Deus. Pai, nos ajuda a viver essa verdade, nos ajuda a viver em santidade. Somos limitados, mas
mas o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como diz a tua palavra. Por isso, ó Deus, derrama sobre nós o teu poder nessa noite. Assim oramos no nome bendito do Senhor Jesus.